Bom dia a todos e todas. Com que alegria a gente chega nesse momento. E eu fiquei refletindo no que é que eu poderia falar para efetivamente contribuir com o vosso coração. Então decidi trazer as coisas do meu coração. Porque a gente fala com mais verdade quando a gente sente. E o tema tão bonito, né, que fala sobre o socorro do céu e as dores da alma. Nós falamos aqui e ouvimos falar sobre o socorro do céu no instante em que a gente está sofrendo. E aí eu meditando na minha vida pessoal, nos últimos 3 anos, 4 anos, eu me dei conta que eu recebi o socorro do céu há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando um amigo em comum, e nesse momento eu aproveito para vibrar por ele, me solidarizar com a prova que ele e a família dele passam. Esse amigo chama-se Júlio Corradi. Me enviou uma mensagem pelo Facebook, após um encontro e um jantar que eu tive com Haroldo e com Júlio Corradi. E eles me entregaram 9 DVDs do projeto Boa Nova, que Haroldo desenvolvia naquele tempo, um DVD para cada palestra, para cada capítulo do Boa Nova. Eles me presentearam e me disseram assim: Adeilson, quem sabe você consegue fazer um Boa Nova para crianças ou para jovens, projeto que só agora eu estou fazendo, efetivamente. Eu me despedi deles em Goiás e voltei para Santos naquela época, e 45 dias depois eu recebi uma mensagem do Júlio Corradi, pedindo para que eu fosse a Belo Horizonte, me dizendo: venha a Belo Horizonte porque aconteceu algo do seu interesse aqui. Eu me desloquei a Belo Horizonte e o Júlio me pegou no aeroporto e me disse assim, com a voz, fazendo alguns rodeios: nós te chamamos aqui, quer dizer, não foi bem nós que te chamamos aqui, não fui eu não sei se você vai acreditar, porque essas coisas, se você não acreditar e quiser voltar para São Paulo, eu te levo de volta para o aeroporto. Eu só posso dar conhecimento público desses fatos hoje, depois de ter passado por tudo que passei. E então, ele me disse: olha, Adeilson, quem te chamou aqui foram os espíritos. Eu falei: mas rapaz, tu me tira de São Paulo, traz para Belo Horizonte, para dizer que os espíritos me chamaram? E eu pensei, eu devo estar dormindo, e coisa assim. Ele falou: olha, já são 11h30 da manhã, eu vou te levar no shopping para almoçar e depois a gente vai para lá, o Instituto Meimei, aquela época, e se você não acreditar, 2 horas tem a reunião, o espírito vai incorporar lá na médium, ele fala contigo e ele vai dizer o que ele quer de ti. Aí eu falei assim, é uma história inusitada, né? Assim, inverossímil, mas aconteceu. E ele me levou para almoçar, eu comi 2 folhas de alface, porque eu não tinha paz para comer mais nada. Eles me tiram de São Paulo, me levam a Belo Horizonte, e eu fui. 2 folhas de alface, chegamos na creche Meimei, conheci as sobrinhas do senhor Honório Abreu, e olha, elas me receberam: olha, nós temos seus livros infantis aqui, etc. Mas eu nem prestava atenção, porque eu queria saber da conversa das 14 horas. E 14 horas nós fomos para a mesa de reunião. Uma mesa retangular, sentou-se na cabeceira uma sobrinha do seu Honório. De frente para mim sentou uma moça que eu nunca vi na minha vida, uma jovem senhora, a médium. Do lado dela outra sobrinha, desse lado o Júlio Corradi, que pegou um gravador, ligou e colocou em cima da mesa. Ligou o gravador. Leram uma mensagem, o espírito incorpora. A médium, você conhece e sabe da idoneidade da médium. O espírito faz as saudações e tal, e diz assim: eu mandei te chamar aqui porque a gente fica do teu lado te falando as coisas e você não acredita. Sabe aquele projeto assim, que só eu sabia, que você guardou? Aquele projeto muito nos interessa, porque aquele projeto é nosso também. É uma coisa louca isso. E ele começou a falar comigo. Ele falava coisas que só eu e ele sabíamos, e ele falou da minha vida. E não posso me delongar, porque os amigos vão dizer, eu serei bem sucinto. Ele disse assim:
Seja dócil às provas que você vai passar. Não recalcitre. Era o socorro do céu que vinha antes. Essa conversa foi gravada e eu tenho ela até hoje. São 48 minutos. E 15 dias depois eu recebi outra comunicação dele, psicofônica, me passando orientações do que eu deveria fazer. Um roteiro de estudos, etc, etc. Mas eu não estava muito voltado, embora eu considero hoje que tenha sido a minha porta de Damasco, porque eu caí naquele momento e a espiritualidade me trazia um socorro que eu não sabia do que me serviria, mas mais tarde eu iria descobrir. E ele me orientou. E ele me disse assim: se você quiser ser internado amanhã no manicômio, diga que você estava falando com Humberto de Campos. No dia seguinte, eu passei a manhã na casa do Haroldo. O Haroldo estava com problema no joelho, não sei se você lembra. Eu, você e Júlio Corradi. Você me recebeu tão generosamente, conversamos muito. Eu mudei a minha vida, fui viver no Nordeste e passei por muitas situações, de aprendizado, como todas as situações. Hoje eu aprendi a me perguntar qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. Virou um mantra na minha boca. Qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? E o primeiro grande momento foi quando o meu filho morreu. Meu filho morreu. Eu olhava, meu filho morreu. Mas ao mesmo tempo em que eu contemplava o ideal do pai, eu fiquei grávido. Pai, eu sou filha. Então eu não tenho tempo para chorar o filho do meu ideal, porque eu tenho que amar a filha que chegava, que acabava de nascer. E eu precisava dizer: não tem filha, seja bem-vinda. Era no meu útero espiritual que eu gerava agora Ana Carolina, minha filha trans, que só me fez bem. E nesse momento eu lembrei: não recalcitres, aceita, seja dócil. E aí os meus braços, a minha alma se abriram para minha filha e eu consegui ser um pai, me tornar um pai melhor, um educador melhor. Tudo de melhor que ela pôde me fazer, que essa gestação me trouxe. E que homem de sorte, que consegue amar duas personas na mesma encarnação. Deus me honrou com essa paternidade que tanto me orgulha. Mas depois vieram outras provas, e aí foi o grande deserto da minha vida, porque eu decidi não revidar, não reclamar, não me defender, embora me difamassem, me dessem as costas, e eu fiquei num deserto, um deserto que eu precisava de braços humanos, eu precisava de alguém para me abraçar. Eu já tinha mais de 90 livros publicados, e eu ia dormir, eu adoeci tanto, que eu ia dormir e me via caindo do prédio onde eu morava. Eu tinha medo de chegar perto da janela, e percebia que eu vivia um momento grave entre o meu problema emocional, com aquilo que eu sofria, as agressões, de todas as ordens, literalmente, agredido, e aquele deserto. Mas eu fui ouvir a mensagem do seu Humberto, porque eu não prestei atenção, Haroldo. E ontem aqui no final da palestra eu fiquei muito emocionado, porque essa mensagem eu gostaria de passar aos senhores e às senhoras, para agradecer a minha participação. E na mensagem do seu Humberto, ele dizia assim: olha, seja dócil, e nunca te esqueças, quando faltarem braços humanos, os braços do Cristo estarão abertos para você. E foi o que aconteceu. Eu não sei se virão outras provas, mas o meu couro já está um pouquinho mais de rinoceronte, mais duro. Mas eu nunca mais vou me esquecer e queria dividir essa experiência que hoje eu posso tornar pública, não com o intuito da persona, do personalismo. É porque nenhum de nós que se encontra aqui está em condição diferente de você que está aí. Então, não se esqueça, se te faltar em algum momento, se está vivendo algum deserto, se faltarem os braços de alguém,
das pessoas que não te compreendem naquele momento, não revida, espera, aguarda o tempo, fica no colo do Cristo, porque esse colo, esse abraço, nunca vai te faltar. Muito obrigado. E só tem um jeito de subir. Puxar esse fio do Alberto, né? Eu acho que os degraus da evolução, cada vez eu estou entendendo isso, né? Essas dores, essas histórias que a gente passa. Cada vez mais eu fiquei pensando nisso, eu estou trazendo aqui o tema desse congresso, preparando para esse tema, e tem uma passagem aqui que eu nem citei, que é a passagem que a Cipriana atende o filho adotivo e o pai que o adotou, e ele assassinou o pai para poder ficar com os bens, né? Então ela vai atender os dois, e aí ela começa a contar a história, que as filhas foram para a prostituição, os filhos foram para a criminalidade, ela teve lepra, e aí o esposo abandonou, e ela então se viu totalmente só. E a desencarnação dela foi totalmente só. E aí a Cipriana, assim, a elevação dela é tão grande que eles chegaram a confundi-la com Nossa Senhora, né? Com Maria. E eu fico pensando em quantas pérolas de dor o nosso tesouro vai ter que adquirir para que a gente mereça a ascensão, essa espiritualização que o Alberto está falando. É uma perda, é um trauma, é um resgate doloroso. Mas eu, sinceramente, depois da pandemia, fiquei pensando muito nisso. A dor é a única forma de você humanizar uma pessoa, verdadeiramente. A gente inventa todos os tipos de estratégias de racionalização, a gente inventa todos os tipos de armadilhas para não se envolver, para não descer fundo, para não olhar para si mesmo, para não olhar para a essência das relações, até que vem, abre aspas, essa frase é de Emmanuel, a mão niveladora da dor. A dor é uma mão niveladora. Ela te despoja de todos os títulos. A dor, ela te despoja de todos os talentos. No momento da dor, você é apenas criatura. E no momento da dor, a gente compreende a parábola do bom samaritano. Porque até então a gente mantém aquela postura do doutor da lei. Quem é meu próximo? E vem a perspectiva de Jesus. Quem foi o próximo daquele que caiu? Você precisa cair para você entender o que é próximo. Eu não sei se a gente compreende a caridade ficando numa atividade assistencial, fazendo caridade 50 anos. Eu acho que você entende caridade o dia que você precisa da caridade.
Você vai entender o perdão o dia que você precisar ser perdoado. Então, o dia que você for o vulnerável. Estar numa posição de total vulnerabilidade é muito desconfortante. E aí a gente aprecia inclusive o valor do que a gente dá. Então, às vezes a pessoa chega e fala: nossa, muito obrigado. Sua palavra, a palavra que você me falou, né? Todos aqui ouvem isso, né? A palavra que você falou salvou minha vida. Mas você só vai entender isso o dia que uma palavra te tirar do abismo. Você viver a experiência. E aí a gente se iguala, a gente olha de igual para igual, olha nos olhos, abre mão dos artifícios, abre mão da superficialidade, abre mão das convenções, abre mão das prerrogativas e dos privilégios, e aí você vem desnudo. Olha, eu vi muito isso. Eu acho que a pandemia desnudou o movimento espírita. E muito expositor. A pandemia mudou o curso da nossa percepção do conteúdo consolador, esclarecedor da doutrina espírita, do nosso papel enquanto divulgador e do papel das instituições enquanto mantenedoras dessa chama. Porque a gente viu dores da alma. Eu já tinha lido na profecia quando a abominação estiver no lugar santo. Eu não tinha lido quando a dor estiver no lugar santo. Religiosos, pessoas engajadas, mergulhadas na dor. E pior, mergulhadas no desespero. Então, digo assim, eu estou absolutamente convencido de que o Espiritismo é o consolador prometido, não porque ele tira 1 grama da tua dor, mas porque ele é um agente imunológico do desespero. O Consolador prometido vai te livrar do desespero. E as dores serão o fardo que você leva enquanto eles te levam. Enquanto eles te levam. E a gente chega lá em cima, nessa proposta do Alberto, de desmaterializar-se. A gente chega mais humano, mais reverente, né? É isso.